Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da BitGet no YouTube. Meu nome é Heloísa Godoy e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês notícias da economia mundial e do mercado cripto. E se você quer sempre estar antenado no mercado cripto, se inscreva no nosso canal. Curte, comenta, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não abriu a sua conta na BitGet, na descrição deste vídeo tem um link aí para você abrir sua conta e ganhar 50% de desconto nas taxas. E hoje a gente vai ver o fechamento da última semana com os principais números do mercado e vamos ver também. Bitcoin fecha a semana positivo e pode chegar a 225 mil reais. Será? E vamos ver também as últimas notícias sobre o teto de dívida dos Estados Unidos. Será que veremos notícias sobre um possível acordo ou o calote realmente está perto de acontecer? E o que pode acontecer com o Bitcoin e o Ethereum se os Estados Unidos realmente derem o calote na dívida pública? E temos também a história de um investidor que ganhou 2,9 milhões de reais apostando em meme coins. Quer saber como ele fez? Então fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou contar tudo para você. E o Bitcoin, gente, fechou a semana no positivo. Foi aos 45 minutos do segundo tempo, mas o Bitcoin conseguiu fechar a semana com uma forte valorização. Na noite do domingo 28, o preço da criptomoeda teve um rally superior a 3% de alta, o que fez com o Bitcoin saísse de 26.800 dólares para a casa dos 28.100 dólares. No Brasil, a cotação alcançou 139.295 reais. A notícia que causou o movimento de alta foi o acordo provisório entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o principal republicano do Congresso, o Kevin McCarthy, sobre o teto da dívida do governo. Embora o acordo ainda precise ser aprovado pelo Congresso, a notícia aumentou o apetite de risco nos mercados globais, de acordo com a Bloomberg. Essa positividade se refletiu no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin voltando ao verde. Porém, o preço perdeu força ao longo da segunda-feira 29. Mas ainda assim, o Bitcoin se manteve próximo dos 27.800 dólares. Como resultado, o preço da criptomoeda registrou alta de 4,99% na semana passada, interrompendo uma sequência de 3 semanas consecutivas de perda. Ao mesmo tempo, todas as 10 maiores criptomoedas do mercado foram pelo mesmo caminho, abrindo em alta na última segunda-feira. Além do Bitcoin, o Ether subiu 3,2%, assim como o Staked Ether, valendo 1.902 dólares ou 9.502 reais cada um. Os dois registraram a maior valorização entre as criptomoedas do top 10. Em seguida veio o Bitcoin e logo depois BNB com uma alta de 2% e a XRP que se valorizou 1,5%. O valor de mercado das criptomoedas alcançou 2,4% de alta e abriu o dia em 1,2 trilhões, ou 6 trilhões de reais, com um volume de 39,3 bilhões. A dominância do Bitcoin subiu para 44,7% e a do Ethereum para 18,9%, totalizando 63,6% do total do mercado. No top 100, os resultados percentuais ficaram relativamente próximos. Nenhuma criptomoeda valorizou mais do que 15%. Entre as maiores altas ficou a Anel com 14,22% e depois veio o token HT, que subiu 12,86%. E o Bitcoin, que pode chegar a 225 mil reais, puxado pelo ouro, diz JP Morgan. Enquanto o Bitcoin luta para voltar a superar os 28 mil, o preço da onça de ouro está em alta, custando quase 2 mil dólares. E esse aumento pode impulsionar o preço da maior criptomoeda do mercado de volta para o patamar de 45 mil dólares, ou seja, cerca de 225 mil na cotação em reais. Foi o que afirmou o JP Morgan em uma análise recente. De acordo com o gigante bancário, como ambos os ativos tendem a se mover juntos, a alta de um pode puxar o outro. Com o preço do ouro subindo acima de 2 mil dólares, o valor do ouro mantido para fins de investimentos fora dos bancos centrais está atualmente avaliado em cerca de 3 trilhões de dólares. Por sua vez, isso implica um preço de 45 mil dólares para o Bitcoin, sob a suposição de que ele se iguala ao ouro nas carteiras de investidores privados em capital de risco ou termos ajustados por volume, escreveram os estrategistas do JP Morgan em nota. Outro fator que os analistas destacaram que pode elevar o preço do Bitcoin é o halving, que deve acontecer entre os meses de abril e maio de 2024. O halving do Bitcoin é um evento programado que ocorre aproximadamente a cada 4 anos, projetado para controlar
estimular a emissão de novos bitcoins na rede. Para os analistas do JP Morgan, o patamar dos $45 mil seria um limite superior de preço para a criptomoeda, pouco acima dos $40 mil que os analistas preveem que o Bitcoin pode alcançar após o halving. Isso ocorre porque o custo de produção do Bitcoin historicamente atuou como um limite inferior efetivo. De fato, os halvings anteriores de 2016 e 2020 acompanharam uma trajetória de alta para os preços do Bitcoin que aceleraram após o halving. E o que vem nessa semana para ficarmos de olho? O Ibovespa recuava na manhã da segunda-feira em sessão marcada por ajustes e feriado nos Estados Unidos, o que deve reduzir a liquidez no pregão doméstico. No exterior, os norte-americanos chegaram no fim de semana a um acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, que ainda precisará ser aprovado pelo Congresso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o acordo é uma boa notícia. E na última sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,77%, com 110.905 pontos, ampliando para mais de 6% a alta do mês de maio, em meio a apostas de uma antecipação dos cortes na Selic pelo Banco Central. Nos Estados Unidos, as bolsas estavam fechadas na segunda-feira em razão do feriado do Memorial Day. E por falar nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, finalizou no último domingo um acordo orçamentário com o presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, para suspender o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares até 1º de janeiro de 2025, e disse que o acordo está pronto para ser levado ao Congresso para votação. O acordo, se aprovado, impedirá o governo dos Estados Unidos de dar o calote em sua dívida e foi elaborado após semanas de negociações acaloradas entre Biden e os republicanos da Câmara. Ele ainda precisa passar por um Congresso extremamente dividido antes do dia 5 de junho, quando o Tesouro dos Estados Unidos diz que ficará sem dinheiro para cobrir todas as suas obrigações. Peço veementemente que ambas as casas aprovem esse acordo, disse Biden, acrescentando que espera que McCarthy tenha os votos necessários para que o acordo seja aprovado. As tensas negociações sobre o limite do endividamento de Washington abalaram os investidores nas últimas semanas, especialmente porque as autoridades alertaram que um calote dos Estados Unidos poderia ter consequências terríveis para a economia global. E o que acontece com o Bitcoin e o Ethereum se os Estados Unidos derem um calote na dívida pública? Como vimos, está se aproximando a data que pode ter consequências históricas para os mercados globais, com os Estados Unidos correndo o risco de enfrentar a sua primeira inadimplência de dívida. E se de fato isso acontecer, poderá ter um impacto descomunal no Bitcoin e Ethereum e no restante do mercado de criptomoedas. Impasses semelhantes sobre o teto da dívida abalaram os mercados no passado, como um desacordo prolongado sobre o teto da dívida que fez o S&P cair 16% em 2011, assustando os investidores antes de uma resolução fosse alcançada. Dessa vez, o S&P caiu menos de 1% desde que a Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, emitiu seus comentários preocupantes em 1º de maio. No entanto, o Bitcoin caiu mais de 7% e o Ethereum caiu quase 3% no mesmo período. Caso o governo não pague as suas dívidas, os ativos de risco, como ações e criptomoedas, enfrentarão problemas de curto prazo. Isso ocorre porque uma queda na qualidade da dívida garantida pelo governo provavelmente aumentaria os custos dos empréstimos, aumentando contraintuitivamente seu rendimento e fortalecendo o dólar em comparação com outros ativos. Da mesma forma, o dólar pode se fortalecer durante um calote dos Estados Unidos, já que os traders americanos tendem a vender seus dólares, trocando-os por moedas estrangeiras e ativos durante eventos de riscos, disse o chefe da pesquisa da CoinShares, Jamie Butterfield, ao Decrypt. Falando tecnicamente, o dólar deveria ser vendido em caso de calote, mas não porque as pessoas tendem a investir seus dólares em períodos de estresse do mercado, disse ele. O dólar pode realmente se fortalecer, porque as pessoas estão ficando preocupadas e isso não será tão bom para o Bitcoin. Butterfield prevê que o dólar se fortalecerá e o Bitcoin cairá à medida que se aproxima o que a Casa Branca descreve como a data X dos Estados Unidos, ou seja, a data oficial em que o governo não pode mais pagar suas contas. Por outro lado, Greg Magadini, da Amber Data, apontou que o Bitcoin e o Ethereum podem reagir de forma diferente em casos da inadimplência. O Bitcoin pode valorizar ao lado do ouro após uma queda inicial, enquanto o Ethereum provavelmente permaneceria deprimido ao lado das ações de tecnologia, disse ele. Vamos acompanhar e aguardar. E
Essa história, gente, um investidor anônimo tem chamado a atenção da comunidade de criptomoedas por sua notável transformação de uma simples sardinha para uma baleia em um período de apenas 5 meses. Identificado por Nova, um analista on-chain e rastreador de baleias, o investidor, que deixou de ser uma simples sardinha, possui um histórico impressionante, alcançando mais de 10.000% de lucro realizado desde janeiro deste ano. Diferente de muitas outras baleias, tal investidor se destaca por sua habilidade em administrar adequadamente todas as suas negociações, obtendo sucesso através de estratégias sólidas e não apenas da sorte. O analista de criptomoedas Nova destacou o desempenho consistente da baleia e ressaltou que ela alcançou sua posição por meio do seu próprio mérito, sem depender de outras fontes de receita. Existem muitas baleias no mercado, mas nem todas são necessariamente bons traders. Uma pessoa rica pode ter um grande saldo em seu portfólio de criptomoedas, mas ainda assim ser um trader terrível, destacou o analista que monitora a baleia. As pessoas esperam obter resultados positivos, mas acabam se decepcionando. A baleia 0x743, que é assim que ela é identificada, não se enquadra nessa categoria. E o mais impressionante é que ela começou como nós, meros investidores este ano, acrescentou. Uma análise mais aprofundada das atividades do investidor revela que ele possui disciplina e um bom comportamento comercial. Diferentemente de outros traders, ele não acumula perda e as mantém indefinidamente. Em vez disso, ele tira proveito dos seus lucros, reajustando seu portfólio e reinvestindo novas oportunidades. Atualmente, o portfólio da baleia está avaliado em cerca de 578.345 dólares, algo em torno de 2,9 milhões de reais. Um valor relativamente menor em comparação com alguns dias anteriores. Isso ocorre porque a baleia realiza lucros periodicamente e reinveste em novas moedas. Um exemplo citado pelo analista da Nova é o fato da baleia ter obtido mais de 400 mil dólares de lucros em apenas 4 dias, a partir de um investimento de 35 mil dólares na criptomoeda RFD no fim de semana. No mês passado, ele também alcançou ganhos de centenas de milhares de dólares com um investimento inicial de 10 mil dólares na meme coin WOJK. O investidor também lucrou com a PEP. Ele investiu 8 mil dólares na moeda no mês passado e vendeu tudo no topo, fazendo lucros de 6 dígitos. Embora o trader tenha demonstrado habilidades notáveis, é importante ressaltar que lidar com meme coins pode se tornar uma estratégia pouco lucrativa para alguns, como evidenciado em casos anteriores. A volatilidade desses ativos pode representar riscos significativos. Nem todos os investidores têm a mesma sorte ou habilidade em obter retornos consistentes. A trajetória do investidor que se tornou uma baleia em pouco tempo serve como um exemplo inspirador para alguns, destacando a importância de estratégias bem fundamentadas, disciplina e habilidades de gestão de risco. No entanto, investidores devem sempre estar cientes dos riscos envolvidos no mercado de criptomoedas e procurar orientação antes de tomar decisões de investimento. E agora, essa notícia: Bali quer proibir o uso de criptomoedas como meio de pagamento. Um destino super popular entre turistas do mundo todo, Bali, que é uma ilha lá na Indonésia, está repreendendo o uso de criptomoedas como forma de pagamento após a sua popularização. A decisão acontece após um jornal indonésio, o Kompas, relatar que diversos estabelecimentos estavam aceitando criptomoedas em seus negócios. Como destaque, a reportagem cita serviços de meditação, aluguel de motos e restaurantes. As criptomoedas aceitas na região são várias, incluindo Bitcoin, Ethereum e as stablecoins, o USDT e o USDC. No entanto, moedas estrangeiras como rublo, grivna, euro e dólar também aparecem como opções. Embora as criptomoedas sejam legais na Indonésia, país onde a ilha de Bali está localizada, seu uso como meio de pagamento não é. Ou seja, o comércio deve trabalhar apenas a rúpia indonésia. Portanto, segundo as leis locais, aceitar criptomoedas ou moeda estrangeira pode gerar uma multa de 200 milhões de rúpias, cerca de 67 mil reais, e até mesmo um ano de prisão. Quanto aos turistas, estes poderão até mesmo ser deportados, comentou Vayan Koster, governador de Bali, sobre o descumprimento da lei. As violações estarão sujeitas a sanções administrativas, multas e proibições de transações de pagamento, disse Koster à mídia local no domingo 28. Também notando que reprimirá turistas que se comportarem de maneira inadequada e
realizarem atividades que não são permitidas em seu visto. Finalizando, notou que a multa pode variar entre 50 milhões e 22 bilhões de rúpias indonésias, ou seja, entre 17 mil reais a 7,4 milhões de reais. E o tempo de prisão pode chegar até 5 anos. E o Fórum Econômico Mundial recomenda a regulação global das criptomoedas. O Fórum Econômico Mundial, WEF, a sigla em inglês, publicou um documento intitulado Caminhos para a Regulação de Criptoativos, uma abordagem global, que explora a necessidade de uma abordagem coordenada entre os países para regular as criptomoedas e os desafios que isso traz. O documento destaca a importância de uma abordagem colaborativa para lidar com a interconectividade entre os sistemas financeiros tradicionais e o ecossistema de criptomoedas. No documento de 34 páginas, o WEF afirma que a regulação global e coordenada das criptomoedas não é apenas desejável, mas necessária. Em suma, o documento fornece informações sobre os desafios e oportunidades associados à regulação de criptomoedas em escala global, enfatizando a necessidade de uma abordagem colaborativa e coordenada entre formuladores de políticas, reguladores e participantes do setor para abordar os desafios enquanto promove inovação e crescimento econômico. E assim chegamos ao fim deste vídeo com as últimas notícias sobre economia e o mercado cripto. Espero ter trazido para vocês informações relevantes e úteis. E se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades do mercado. Agradeço por acompanhar e nos vemos em breve com mais novidades e análises. Conto com a presença de vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.